Oi pessoal, tudo bem? A gente vai dar prosseguimento à segunda parte, né, sobre a África Antiga, das aulas do sexto ano, ok? Na primeira aula a gente falou sobre o reino de Kush, né? Agora a gente vai falar sobre o reino de Garamantes e o reino de Ashum. Então, o reino de Garamantes passou a se formar mais ou menos no século V antes de Cristo, né? Século V antes de Cristo, lá no deserto do Saara, onde hoje é a Líbia, né? Atualmente. Então, os Garamantes eles eram nômades e seminômades, e essas pessoas eles dependiam predominantemente para sobreviver da agricultura e da criação de animais. Então, por isso mesmo que eles viviam mudando constantemente de local, né? Então, o reino de Garamantes passou a se formar mais ou menos ali pelo século V antes de Cristo, lá no deserto do Saara. E eles dependiam para sobreviver predominantemente da agricultura e da criação de animais. Então, quando eles decidiram fixar um local para que eles pudessem sobreviver, para que eles pudessem se desenvolver melhor, eles procuraram locais logicamente próximo a algum lugar que tinha água. Que lá no deserto, lugar que tem água, lugar que é fértil, é chamado de oásis. Oásis, ok? Então, o reino de Garamantes, ele foi fundado próximo desses oásis, né? E um fato peculiar, né, importante sobre o reino de Garamantes é que para desenvolver a agricultura, eles passaram a desenvolver um sistema chamado de fogara. Fogara era um sistema de irrigação subterrânea, né, que funciona até hoje no deserto do Saara, tá? Então o reino de Garamantes, ele se formou basicamente com a junção de povos nômades e seminômades. Eles viviam predominantemente da agricultura e da criação de animais. Quando eles decidiram realmente fixar local e construir, passar a desenvolver um grande império, eles escolheram ficar, logicamente, próximo dos oásis, locais onde havia água em abundância, né? E terra fértil também. Então, nesses locais, eles desenvolveram um sistema de irrigação subterrânea chamado de fogara. Fogara, ok? Era um sistema de irrigação subterrânea que servia para irrigar as áreas de plantio, né? A gente sabe que a gente consegue sobreviver alguns dias sem comida, né? Não sei quantos dias, sei lá, 7, acho. 7 dias sem comer nada. Você começa a ver visagem na sua frente. Mas sem beber água, você não consegue sobreviver 3 dias. Então, todos esses povos do deserto, onde a água é muito escassa, eles procuravam se fixar próximos a rios e lagos, né? Aos oásis, como são conhecidos lá no deserto, para poder se desenvolver. E os Garamantes, foi isso que eles fizeram, ok? Se desenvolveram próximos aos oásis, onde eles desenvolveram um sistema de irrigação subterrânea chamada de fogara, ok? Esses pontos foram sobre o reino de Garamantes. Agora a gente vai falar sobre o reino de Ashum. Então, o reino de Ashum, ele se formou no leste da África, né? No leste da África. Imagina aqui o mapa da África, norte, sul, leste, oeste. Então, ele se formou no leste da África, com a junção de vários povos, né? E mais ou menos lá pelo ano 50. Mais ou menos pelo ano 50. E aí, o reino de Ashum, devido a ter essa junção de diversos povos, eles promoveram um desenvolvimento cultural, um intercâmbio cultural muito grande entre os povos dessa região. E isso principalmente na questão da língua e da arquitetura, principalmente na arquitetura, como a gente vai ver no finalzinho. O reino de Ashum, devido à sua localização estratégica, era um ponto muito importante de comércio entre a Europa, entre a África,
entre a Ásia, tá? Então era um ponto muito, muito importante de comércio, ficava num ponto estratégico ali para fazer comércio com a Europa, para fazer comércio com outras localidades ali da África e para fazer comércio com a Ásia também. Outro fato marcante sobre o reino de Axum é que eles utilizavam moedas. Naquela época eles já utilizavam, no ano 50, eles utilizavam moeda de ouro, moeda de prata, moeda de bronze. E eles praticavam comércio com o Sudão, eles praticavam comércio com a Península Arábica, eles praticavam comércio com a Europa e com a Ásia, ok? Importante sobre o reino de Axum. Eles construíam obeliscos. O que é obelisco? Obeliscos são construções muito altas. Os obeliscos que eles construíam tinham mais ou menos 20 metros de altura ou mais, tá? Então, os axumitas, eles construíam obeliscos justamente para demarcar, para marcar aonde os governantes eram enterrados, ok? Onde os reis eram enterrados. Aí eles construíam obeliscos para delimitar. Olha, bem aqui está enterrado o governante fulano de tal, ok? Então, o reino de Axum proporcionou um intercâmbio cultural muito grande, principalmente na questão da língua e na questão da arquitetura. Estava localizado no leste da África, num ponto estratégico de comércio, onde eles praticavam comércio com a Europa, com a própria África e com a Ásia. Eles tinham moedas de ouro, moedas de prata, moedas de bronze, e eles praticavam comércio com o Sudão, com a Península Arábica, com a Europa e com a Ásia. E para determinar aonde os seus reis estavam enterrados, eles construíam obeliscos, ok? Então, isso é tudo sobre o Reino da África. Espero que vocês tenham tirado muito proveito das aulas e bora praticar agora nos exercícios, ok? Muito obrigada e até a próxima.